Afinal, você já ouviu falar do Manual de Epiteto? Já ouviu falar de Epiteto, um dos maiores ou mais conhecidos filósofos do movimento estoico? Enfim, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e estou aqui para te apresentar esse que é um dos livros mais conhecidos do estoicismo, um dos mais lidos e um dos filósofos mais impactantes, apaixonantes, por que não? Desse movimento que é tão popular, tem se tornado cada vez mais popular aqui no Brasil e também no mundo, né? É um dos movimentos mais clássicos da filosofia antiga. Então, se você quer um resumo sobre quem foi Epiteto, um resumo desse livro, né, do Manual de Epiteto, da Arte de Viver Melhor, fica aqui no vídeo que a gente vai fazer aqui um rápido resumo, uma rápida leitura, né? Leitura não, porque a gente não vai ler o livro, mas uma rápida visão aqui abrangente sobre o que está contido nessa obra aqui tão enigmática e tão bacana de ser lida, beleza? Então vamos lá. Para quem não sabe, o Epiteto, né, esse filósofo que nasceu ali na cidade de Hierápolis, ele nasce, a gente sabe pouco da vida dele, a gente sabe muito pouco da vida dele. O que a gente sabe é que ele era um escravo, provavelmente também filho de escravos. A gente não sabe em que condição, ali no primeiro século, ele foi liberto. Alguns dizem que ele tinha um senhor que fazia ali realmente muitas maldades e tudo mais, mas isso não existe um consenso entre os historiadores sobre isso. Muito menos sobre o porquê ele foi liberto. Mas ele acabou sendo liberto, então ele nasce de escravo, provavelmente de pais escravos, e é liberto, né? E ainda escravo ele teve contato com algumas aulas ali de um grande filósofo da época, na época, e acaba tendo ali ainda no primeiro século a sua liberdade. O problema não tarda na vida de Epiteto, ele tem a sua liberdade, mas ali ainda na Roma Antiga, o que acontece? Um imperador chamado Domiciano acaba expulsando todos os filósofos de Roma, né? E aí, olha só, nosso amigo Epiteto, esse aqui, esse ser bonito aqui, ele acaba fazendo o quê? Deixa eu botar aqui a fotinha dele pra você ver, ó. Este ser bonito aqui, ele acaba sendo expulso de Roma. Caramba, que azar, né? O cara nasce escravo, é liberto, e depois que é liberto vem o imperador e expulsa ele de Roma. Pra você que não entende de história, o Domiciano ele expulsou os filósofos porque eles estavam atrapalhando ali o império de Domiciano, que era um tirano, na verdade, não gostava de ser questionado. Então ele manda os filósofos chisparem, darem um pé na estrada. Então o nosso amigo Epiteto acaba se instalando ali na cidade de Nicópolis, né, que fica ali na Grécia e era destino de vários outros pensadores também. E quando ele chega em Nicópolis, então, ele acaba fundando uma escola, ele já tinha um hábito de vida estoico. Ele já tinha, inclusive em Roma, quando é liberto, ainda quando ele era escravo, ele tinha um hábito estoico, ainda escravo. Ele é liberto e continua sendo ali, tendo hábitos estoicos, continua estudando o estoicismo, então ele continua tendo esse hábito estoico. Felício, eu não sei o que é estoicismo. Bom, tem um card aqui que você pode dar uma olhada e ver um pouco mais sobre o estoicismo, mas basicamente o estoicismo prega uma vida muito bem pensada, um desapego de bens materiais, né? E sobretudo uma vida com um fundamento filosófico, né? Uma vida sábia, muito ligada no bem viver, né? Então ele vivia numa casa com pouquíssimas coisas, um colchão. Reza a lenda que era somente uma mesa e um colchão na casa dele, não tinha nada mais do que isso. E essa escola que ele abre ali na cidade de Nicópolis fica muito famosa. As suas aulas ficam muito famosas. Não eram aulas, né? Seus ensinamentos ficam muito famosos. E aí, então, ele vira um pensador muito influente, muito influente. Porém, nosso amigo, né, querido, que tem uma história de vida belíssima, né, que nasce escravo, é liberto, é expulso de Roma, ele não deixou escritos. Caramba, Felício, como assim? Você não tá com o livro do cara na mão? Pois é, mas esse livro aqui, na verdade, não foi ele quem escreveu. Quem escreveu, assim como o caso do Sócrates, pra quem não sabe, Sócrates, na verdade, nunca escreveu nada, quem escreveu foi Platão, discípulo de Sócrates. No caso de Epiteto, também quem escreveu esse livro aqui foi o seu discípulo, Arriano. Arriano era um discípulo de Epiteto e ele que vai transcrever alguns de seus ensinamentos. E restam pouquíssimos, a gente não sobrou nada, assim, tudo se perdeu no tempo, com exceção de duas obras que Arriano transcreveu, que são os discursos de Epiteto, né, que é uma obra um pouco maior,
e esse manual aqui, também conhecido como Arte de Viver, e que o nome, na verdade, é Enchiridion, né, em grego. Mas a gente traduz aqui como um manual de Epiteto. Alguns acham, bom, então essa é a vida de Epiteto. Essa é a vida de Epiteto, então você já teve aqui agora um pouquinho da vida de Epiteto. O cara que nasce escravo, é liberto, é expulso de Roma, funda uma escola ali, é um bom professor, as pessoas se amarram nele, no estilo de vida estoico, ele faz vários discípulos. Um de seus discípulos, Arriano, transcreve suas aulas, até porque o cara não escrevia nada, mas pouco de sua obra restou para nós. Então, essa obra aqui é uma das duas que sobraram. Uma é o Discursos, a obra Discursos, e a outra é esse Manual do Epiteto, que sobraram pra gente aqui, chegaram aos nossos tempos. Então, isso aqui é a vida do Epiteto, o cara que escreveu esse livro tão bacana, tão importante sobre a vida, né, do Epiteto. Tá, Felício, já aprendi sobre Epiteto. Agora, sobre a obra. Sobre a obra, o que você pode falar um pouquinho mais dela? Bom, o que eu posso falar dela aqui, antes da gente tentar entendê-la, é o seguinte. Muita gente acha que o Manual de Epiteto é um resumo dos discursos de Epiteto. Não é um resumo. Não é um resumo. Embora ele tenha muita coisa que tá aqui, estão lá nos discursos, aqui você vai ter coisas novas. Eu diria que ele é uma síntese do pensamento de Epiteto. É uma síntese. E ele também é uma síntese da visão estoica de Epiteto. Aqui nessa obra, a visão de Epiteto, ela é muito voltada para a ética. Para ética. Então, assim, muitas pessoas aqui, eu já vou te responder, vão virar e falar: Felício, eu tô querendo começar no estoicismo. O Manual de Epiteto é bom? É um bom livro? Bom, pode ser, mas eu queria aqui já fazer uma ressalva. É bom, mas, por exemplo, aqui ele tem 93 páginas, mas essa é uma edição bilíngue da EdPro. Então, assim, depois eu falo um pouquinho disso no final do vídeo. No final do vídeo eu vou falar um pouco mais dessa edição aqui. Mas então, só que como é bilíngue, então vai ter 50 páginas, né? Mas, assim, aqui você não vai ter tudo do estoicismo. Tudo do estoicismo. Então, vamos aqui pro que tá aqui. Vamos aqui pro que tá aqui. Felício, o que está no Manual de Epiteto? Quero saber, abrir esse vídeo para saber o que tá aí escrito. Eu preciso fazer um fichamento sobre o que tá no Manual de Epiteto. Fala pra mim. Então, se você quer uma visão sobre essa obra aqui, depois eu te dou. Deixa eu dar um resumo primeiro. No final do vídeo eu falo um pouquinho mais a minha crítica, análise crítica sobre essa obra. Bom, o que tá aqui dentro, conteúdo do Manual do Epiteto, é o seguinte. Epiteto vai dividir basicamente isso. Toda essa obra é dividida na seguinte estrutura. Para Epiteto, as coisas no mundo são divididas em duas categorias. Entre aquelas que não estão em nosso poder e aquelas que estão em nosso poder. Professor, não estou entendendo. Veja bem, está no meu poder agora eu continuar esse vídeo aqui e tentar fazer um melhor vídeo, melhor aula, melhor conversa, ou simplesmente parar agora e começar tudo de novo. Isso está no meu poder, eu posso fazer isso. Mas não está em meu poder, por exemplo, mudar meu tom de voz, a qualidade da minha voz, ter uma voz de locutor, isso não depende de mim. Eu sei que para muitas pessoas, várias pessoas aqui já no canal já criticaram a minha voz, falando que ela é muito fina, ela é muito aguda, ela é muito estridente. Olha, gente, me desculpem, mas quanto a isso, eu poderia ter duas opções. Eu poderia, infelizmente, ficar chateado com esses comentários, né? Ou posso continuar fazendo. Mas veja, a crítica à minha voz, eu posso mudar a minha voz? Então, ela é de que tipo? Veja, para Epiteto, a minha voz, a qualidade aqui no sentido de tom da minha voz, ela está nas coisas que estão no meu poder mudar ou que não estão? Bom, que não estão. Então, nessas coisas, a gente não deveria se preocupar. Mas Felício, você pode procurar um fonoaudiólogo e tentar ter uma voz mais clara. Bom, isso está em meu poder, então isso aqui eu posso me preocupar. Para Epiteto, esse é o segredo do viver bem. Para Epiteto, então, tudo que ele vai tentar aqui discorrer nesta obra é que boa parte dos seres humanos acabam desprendendo seu tempo com preocupações que, na verdade, não estão em seu poder. E com reclamações que não estão em seu poder. Por exemplo, eu poderia sofrer com os comentários que muitos fizeram aqui a respeito da qualidade da minha voz, mas isso não depende de mim. Então por que eu vou sofrer? Muita gente, eu tenho certeza aqui, reclama demais, por exemplo, de que ai meu Deus, eu gostaria que hoje fizesse sol. Mas está em seu poder que hoje, por exemplo, eu estou aqui com essa blusa de frio porque estamos aqui gravando hoje no inverno, está um frio danado. Pô, eu queria ir na praia.
Eu posso reclamar hoje o dia inteiro que está um frio danado. Mas depende de mim? Não, não depende. Então não adianta reclamar daquilo que não depende de mim. Esse é o ensinamento que está nessa obra aqui, de forma bastante resumida aqui que eu estou expondo, é claro, mas basicamente então esse é o cerne da questão. Voltando a dizer, o cerne da questão é o seguinte: para Epiteto, no seu manual do bem viver, as coisas são divididas em duas esferas. Primeiro, aquelas que estão em nosso poder e a gente pode e deve até se preocupar em modificar e analisar sobre elas. E isso ele vai discorrer ao longo do livro. E aquelas que não estão em nosso poder. Sobre aquelas que não estão em nosso poder, não adianta sofrer, não adianta chorar, não adianta reclamar, porque não adianta fazer nada. Não adianta fazer nada. Inclusive é sobre elas que Epiteto vai lançar uma série de análises muito interessantes. Por exemplo, Epiteto vai dizer que as coisas em si mesmas, elas não são boas nem más, muitas vezes é o nosso julgamento sobre as coisas que faz a gente sofrer ou não. Por exemplo, a morte ela só é. Você não tem o que fazer nada com a morte. A morte, eu tenho alguma coisa a fazer com a morte. A morte está sob meu poder? Está sob meu controle? Um ente querido faleceu. Eu vou sofrer muito. Você pode fazer alguma coisa para ele voltar a viver? Não. Então não adianta assim. Claro que você vai sofrer, é óbvio. Não tô falando aqui que seu pai e sua mãe faleceram, você não tem que sofrer. Não é isso. Mas assim, é uma coisa que foge a seu controle. Você não pode ter controle sobre isso. Você não tem controle sobre isso. Então não adianta você ficar se preocupando em demasia com coisas que você não tem um mínimo controle. Então é isso que o Epiteto vai tentar aqui nessa obra separar. E isso é muito interessante. Muito interessante. Muito bem, Felício. E aí? Dito isso, o Manual de Epiteto é uma boa introdução do estoicismo? Vale a pena comprá-lo? O que você pode dizer pra gente? Olha, eu acho que vale a pena comprá-lo. Por quê? Porque é barato, né? Ele deve custar aí na faixa de uns R$20, essa edição do EdPro. A tradução não me foi assim muito bacana, como é de costume da EdPro, já falei isso aqui no canal várias vezes. As traduções da EdPro não me convencem. Mas assim, tem um box que é bem famoso da EdPro, que é esse daqui, né? Grandes Mestres do Estoicismo, que vem até com outras obras, né? Do Sêneca e do Marco Aurélio, que saem até aí com desconto e tudo mais. Assim, a tradução não é a melhor dos mundos, mas também não é tão ruim, então vale a pena. Só que aqui o que eu queria dizer é o seguinte, esquece a tradução. O manual do Epiteto, se você, aqui atenção no que eu vou falar, se você ler só ele, você vai ter uma má compreensão do que é o estoicismo. Por quê? Da mesma forma que esses dois livros aqui. Porque o manual de Epiteto, ele tem um caráter puramente prático, voltado para a ética somente. O estoicismo como escola filosófica total, estoicismo completo, tem uma grande preocupação com a lógica e com a física também. Epiteto não tem essa preocupação, sobretudo no seu livro Equiridium, no manual. Aqui ele não vai falar nada de lógica e aqui ele não vai falar nada de física. Nada. Ele só vai falar de ética, do como viver bem. Então, assim, muitas pessoas, sobretudo nos canais de YouTube, sabe? Aqueles papo meio coach e tudo mais, eles vão ter, na verdade, não é uma visão estoica da vida. Eles vão ter uma visão do manual de Epiteto. Porque a visão estoica, ela tem uma profunda visão física e lógica. Coisa que o manual do Epiteto não traz. Então é isso que eu queria fazer o alerta. Muitas pessoas querem ler o manual do Epiteto como porta de entrada para o estoicismo. Vale a pena? Vale. Desde que você tenha em mente que o manual de Epiteto trata apenas uma parte do estoicismo. O estoicismo, como revela, por exemplo, duas obras aqui de referência. Uma que é bem fácil também, da EdPro, que é o Estoicismo do George Stock, e outra que é bem melhor, essa obra é bem melhor do que o do Stock, que é o do Anditas Matos, né, que é a filosofia como forma de vida, que aí fala uma introdução ao estoicismo greco-romano aqui, da edição Loyola. Vou deixar tudo aqui na descrição, com link para todos os livros. Essa sim narra como o estoicismo se forma com esse pensamento muito ligado à lógica, à física e a consequência dele ao viver bem. Então eu acho assim, você quer
começar no estoicismo? Pode começar por um manual de Epiteto. Mas não ache que o estoicismo é só isso aqui. Isso aqui eu diria que é a consequência final. Final. Então, talvez se você parar nele, começar e parar nele, você vai ter uma visão muito empobrecida do que é o estoicismo, que é o que mais tem na internet. Mas é um livro gostoso de ser lido. Se você não tem muitas pretensões, vale a pena. Você não pode pegar esse livro, ler e falar, nossa, descobri o segredo da vida, agora eu vou ensinar as pessoas como viver bem. Não vai por aí não, porque senão você vai estar falando bobagem. Mas é isso, assim. Acho que vale a pena. Inclusive, caso você queira ler esse livro na íntegra, com guia de leitura, aulas particulares, ler todinho e ver aqui acompanhado comigo, esse livro vai ser lido aqui no clube de leitura do canal. Então, tem mais informações, basta se tornar membro leitor aqui do clube de leitura aqui do canal, que o link está aqui na descrição. Torne-se membro, que você vai ter acesso a todas as videoaulas, guia de leitura, participação no Telegram, mais reunião mensal. Você vai ler todinho ele, comentado cada linha comigo aqui. Então, fica aí o convite para você entender mais sobre essa grande obra filosófica. Combinado? É isso? Eu sou o Felício Molinari, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.